Não, voltou logo. É porque a Joana ontem reclamou que a gente só chamou ela para falar de treta. Aí hoje a gente trocou, então. Hoje é você que fala de treta no Corinthians, porque o negócio está esquentando, né, Luiz? Bem-vindo de volta. Viraram sinônimos, né? Corinthians e treta, né, Barreto? Bom dia para você, Tim, meu Characimas, todo mundo que acompanha a redação. Barreto, a gente estava preparando um roteiro completo desde ontem com o nosso Gurjão, que cuida do Redação tão bem e fica aqui no nosso ponto sempre falando histórias muito interessantes, sobre o Carlos Miguel, que está de saída do Corinthians. Inclusive, o treino do Corinthians está rolando neste momento, foi liberado apenas 30 minutos para a imprensa e o Carlos Miguel estava treinando com o restante dos jogadores do atual elenco corintiano. Carlos Miguel, que tem duas propostas do futebol inglês, uma do West Ham e outra do Nottingham Forest, o mesmo time que contratou o Murilo, ex-zagueiro do Corinthians, e que foi o grande destaque do time na atual temporada da Premier League, que terminou há mais ou menos 3 semanas. E esse era o grande imbróglio do Corinthians nas últimas horas por conta da saída iminente do Cássio. Por um desejo do Cássio, o Corinthians até tentou segurar e não conseguiu. Muito desse desejo do Cássio partia do atual momento que o clube vive, um momento de instabilidade financeira, um momento de instabilidade política. E essa instabilidade política e financeira teve um novo capítulo agora há pouco, que foi a rescisão oficial de contrato da Vaidbet, que é a principal patrocinadora, a patrocinadora master do Corinthians, né? Depois de supostos envolvimentos de intermediários com recebimento de dinheiro do patrocínio do Corinthians, e a Vaidbet tinha uma cláusula anticorrupção e se utilizou dessa cláusula anticorrupção para anunciar mais ou menos 20 minutos a rescisão de contrato do patrocínio master do Corinthians, que até então era o maior patrocinador master do futebol brasileiro. O Corinthians tinha assinado até o fim de 2026 com a Vaidbet. Esse contrato renderia aproximadamente 360 milhões de reais para o Corinthians, então, num cálculo bruto, 120 milhões de reais por ano, 10 milhões de reais por mês. O Augusto Melo fez o anúncio oficial em uma entrevista coletiva no dia 7 de janeiro desse ano, assinando o contrato da Vaidbet. E hoje, dia 7 de junho, 6 meses depois, a Vaidbet solta uma nota oficial anunciando a rescisão do contrato. E aí vem as questões burocráticas, contratuais, que devem se arrastar pelos próximos dias, mas só para tentar explicar para o torcedor corintiano e para quem acompanha a gente de uma forma um pouco mais didática, tem uma questão de multa contratual que a Vaidbet pode acionar juridicamente falando. Detalhe, o Corinthians não tem hoje um diretor jurídico para cuidar desse assunto, mas a gente vai falar sobre isso também. Mas sobre a questão da rescisão contratual, uma rescisão por essa cláusula anticorrupção daria direito à parte prejudicada 10% do valor total restante do contrato. Como o Corinthians já recebeu 60 milhões desse processo, então restaria aproximadamente 300 milhões do Corinthians para receber do contrato, 10% desse valor, 30 milhões de reais. Então o prejudicado nessa rescisão de contrato receberia esses 10%, que seria hoje, na cotação atual do contrato, 30 milhões de reais, o que a Vaidbet pode pedir para o Corinthians, além de deixar de pagar com a rescisão contratual, mais esses 30 milhões de reais. Em meio a tudo isso, existe essa crise política. O Augusto Melo está no CT do Corinthians. Na abertura do treinamento dos 30 minutos iniciais para a imprensa, ele estava ao lado do Fabio Soldado, que é o profissional que cuida do futebol hoje do Corinthians. Quando saiu a notícia, o Augusto deixou um dos campos de treinamento. O que era para ser noticiado dentro de campo no Corinthians hoje é que o Pedro Henrique, atacante, está voltando de lesão numa recuperação muito longa. O Palácios voltou a treinar hoje no gramado, mas também lateral esquerdo, numa recuperação muito longa, e que o Carlos Miguel, com essas duas propostas, está treinando, mas deve deixar o Corinthians em breve por uma questão de gatilho de multa contratual. Na virada de 23 para 24, a multa rescisória do Carlos Miguel, que era de 50 milhões de euros, passou a ser de 4 milhões de euros. Ele se destacando desde a saída do Cássio, sendo muito jovem, muito prospecto. Apareceram clubes interessados. O Kia Jorabichian, que foi o responsável por trazer a MSI no Corinthians lá em 2005, foi o responsável por trazer essa proposta aos intermediários do Carlos Miguel, e agora está na mão do Carlos Miguel e dos empresários dele a decisão de escolher o futuro dele, mas o futuro do Carlos Miguel não deve ser no Corinthians. Então, este é o resumo. Vaidbet rescinde o contrato, o Corinthians deixa de receber os outros 300 milhões restantes, mais ou menos 10 milhões de reais por mês, em meio a essa crise financeira e política do Corinthians que parece não ter fim. A expressão que me ocorre é descalabro administrativo, né? Completo. Porque a gente está vendo aí duas frentes, né, de incompetência. Primeiro, o goleiro que acabou de assumir como titular, né,
vai ser vendido depois. E assim, o vai ser vendido muitas vezes o clube nem tem opção. Mas assim, se não tem opção de segurar o Carlos Miguel, por que liberou o Cássio? E é desejo do... só 2 pontos, Barreto. O Cássio quis sair, até porque ele só pode jogar a partir da segunda quinzena de julho, por uma questão de janela de transferências. O Cruzeiro não está na Copa do Brasil, na Sul-Americana o Cássio já jogou pelo Corinthians, então tem a questão de inscrição. Quis sair, mas dá para segurar, né? Com conversa. Se você apresentar um projeto para ele. Claro, né? Claro. Porque assim, o Corinthians não fez essa força que precisaria para segurar um jogador que queria sair e logo depois perde o jogador que assumiu o lugar. Não, e quis sair por conta da bagunça. Sabia que já estava uma bagunça. Pois é. Isso. E aí, na relação com a patrocinadora, aciona-se uma cláusula anticorrupção. Eu acho que a gente deve, né, ter especial cuidado com essa expressão, né? Por exemplo, o John Textor, quando usou a palavra corrupção no futebol brasileiro, né, muita coisa se voltou contra ele. Peraí, tem que provar essas acusações. Aliás, recomendo a leitura da coluna do Martim Fernandes, que faz uma análise muito precisa sobre o que o John Textor vem fazendo e como isso pode se voltar contra ele mesmo. Mas, enfim, o tema aqui é Corinthians. Cláusula anticorrupção, né? O que é que motiva o acionamento, o que especificamente motiva o acionamento dessa cláusula, Luiz? Porque a gente tem que focar na informação, porque o nome é muito forte, né? É um repasse de valor de intermediários, né, Barreto? Porque nessa negociação houve intermediários e nessa questão do intermediário, um valor que fazia parte desse pagamento da Vaidbet para o Corinthians estava sendo repassado para o intermediário e depois de uma investigação feita por alguns jornalistas aqui de São Paulo, inclusive para os jornalistas do UOL, mostrou-se que um dos intermediários estava no nome de uma pessoa que era uma pessoa que tinha uma residência totalmente humilde, a gente mostrou inclusive aqui no Redação e no Sport TV News, e uma pessoa que não tinha nem ciência do que estava acontecendo. Então isso ligou um gatilho no departamento jurídico e nos advogados da Vaidbet. O presidente do Corinthians, o Augusto Melo, no dia 23 de maio, deu uma entrevista a um podcast de um influenciador chamado Cross, aqui em São Paulo, e o presidente foi questionado sobre isso, até porque a entrevista coletiva ele só deu a última dele no CT Joaquim Grava, no dia 7 de janeiro, no dia do anúncio da Vaidbet. Depois ele falou em zona mista, mas muito brevemente, e aí nessa entrevista para esse podcast, ele afirma que a Vaidbet estava super contente com o Corinthians quando soube dessas denúncias de possíveis intermediários recebendo valores por fora do contrato. A Vaidbet acionou o seu gerente jurídico e o advogado, pegou um avião, veio para São Paulo, com essas palavras do presidente, e que eles sentaram em uma mesa para se reunir, que a Vaidbet só estava confirmando o interesse de permanecer no Corinthians, que estava satisfeita com o Corinthians, e o próprio presidente Augusto Melo dizia que essas informações sobre repasse eram fake news. Então agora, eu tenho até a nota completa aqui da Vaidbet, ô Barreto, até para a gente não cometer nenhum erro, que diz o seguinte: a Vaidbet informa que exerceu nesta sexta-feira a rescisão de contrato do patrocínio com o Esporte Clube do Corinthians Paulista. Desde o início de abril, a marca acompanha e solicita esclarecimentos sobre as suspeitas levantadas, tendo já realizado reuniões, comunicações formais e notificação extrajudicial. Diante das explicações apresentadas sem nenhuma resolutividade, a Vaidbet, lamentavelmente, se vê obrigada a tomar tal atitude. A marca avalia que não se pode manter a parceria enquanto pairar sobre o acordo qualquer suspeita em relação a condutas que fujam à comunidade com a ética e os preceitos legais. Só a dúvida no crivo ético da marca já é o suficiente para determinar a rescisão, que foi exercida pela Vaidbet, suscitando cláusulas do contrato que protegem direitos da marca nessa decisão. A Vaidbet lamenta pelo fim de uma parceria que deveria ter durado no mínimo 3 anos e agradece pelo carinho e pelo respeito à imensa e apaixonada torcida do Corinthians, que diariamente sustenta a história e os valores da instituição. Isso com o clube com direitos de imagem atrasado, com quase 2 bilhões de reais em dívidas ativas e precisando ir para o mercado porque está perdendo o segundo goleiro, o lateral esquerdo titular está machucado e já perdeu vários outros jogadores e precisa se reforçar nessa janela de transferências porque está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Sem goleiro, sem lateral, sem patrocínio. Rapaz, que loucura. Sem nada. Você sabe que eu estava pensando aqui agora que você falou que o Luiz ia trazer treta. E treta é uma coisa muito curiosa, porque treta em espanhol é um golpe de esgrima, né? Mas a treta nossa aqui provavelmente ela vem de mutreta. E mutreta é quimbundo, né?
Mutreta em Quimbundo era a carga que você levava escondida nas muambas, né? Muamba é um cesto. Então você pegava, escondia aquelas cargas, fazia uma maracutaia botando dentro das muambas. Eu falei, realmente é treta. Né? É uma coisa braba, rapaz. Treta, a laranja, a moça, acharam até uma laranja nessa história toda. É dramática a situação. Luiz. E a nota é contundente, é elegante. Inclusive, no fim, faz um carinho na torcida dizendo, olha, não é com vocês. Não é com vocês. Não é por causa de vocês. É muito elegante, mas ela tem uma contundência. E aí, o time vai fazer uma pergunta para o Luiz, eu também faço outra. Nessa circunstância atual, o Corinthians tem como viabilizar um novo patrocinador master dessa dimensão? Eu suspeito que não. Desculpa, Tim, pode fazer. Minha pergunta para emendar, obviamente, isso vai aumentar uma necessidade que já estava lá para vender, né? Quem você acha que o Corinthians tem mais valor no mercado e vai ter que ser colocado na SAF? Até porque, para piorar tudo isso, o Augusto Melo estava na Europa desde um pouco antes da final da Liga dos Campeões da Europa. O objetivo, pelo menos o informado da viagem dele para a Europa, era buscar patrocinadores interessados no Corinthians, buscar jogadores para a próxima janela de transferência e também receber proposta, porque o clube depende de um fluxo de caixa para se movimentar e o Wesley era esse grande ativo de venda para o futuro. Veio se destacando e também tinha o interesse do futebol inglês no jogador. Só que o detalhe, o Augusto Melo retornou da Europa anteontem. E ele retorna, o Corinthians sem um responsável direto, um gerente do departamento jurídico, teve a incumbência do seu presidente de entrar em contato com a Vaidbet e com esse objetivo de resolver essa situação em um dia. Passou-se esse um dia, o Augusto entrou em contato com a Vaidbet, o que ele apresentou, segundo a nota, não foi suficiente, e aí a Vaidbet anuncia hoje a rescisão de contrato. Sobre a pergunta do Simas, é óbvio que pelo tamanho da instituição, pela história do clube, e o Corinthians Clube eu acho que é o mais afetado em meio a tudo isso, existe a possibilidade de você conseguir um patrocinador master, até porque antes de assinar com a Vaidbet existia uma concorrência aberta. Mas depois de tudo que aconteceu, diante dessa nota oficial e das suspeitas, eu acho muito difícil alguém querer colocar sua marca diante do processo dessa nova diretoria do Corinthians, que está há 6 meses no comando, sobre a lisura de assinar um contrato com um novo patrocinador. A questão do Carlos Miguel, só para complementar a parte do goleiro, essa virada de chave de uma multa de 50 milhões de euros o ano passado para 4 milhões de euros é uma herança da diretoria anterior. Renovação e Transparência, comandada pelo presidente Duílio Monteiro Alves. Mas o Corinthians teve 6 meses para renovar o contrato com o Carlos Miguel, sabendo que o Cássio estava insatisfeito, aumentar essa multa rescisória para tentar pelo menos segurar o seu goleiro que viria a ser titular no restante da temporada. Isso não foi feito. Já a questão da Vaidbet, a atual diretoria não tem como repassar a responsabilidade, porque foi assinado no dia 7 de janeiro, foi algo comemorado pela atual diretoria como o maior patrocinador da história de um time de futebol master em uma camisa e não durou nem 6 meses. O Félix Torres, eu acho que a Copa América poderia ser vitrine para... Porque é um zagueiro alto, rápido, né? Você acha que a Copa poderia servir como vitrine para vender ele? Pode, até porque o Corinthians ainda tem pendências com o Félix Torres, né? O pagamento dele não foi feito de forma integral. Então, há esse outro empecilho também. Então, quanto mais você vai mexendo, a coisa vai piorando. Rapaz, Descalabro, a palavra que você usou foi certa. É uma loucura completa. Barreto, só para a gente entender o cenário político. E agora, o Corinthians ficou quase 20 anos sendo gerido pela Renovação e Transparência, com o Andrés, com o Duílio, com outros dirigentes que vieram assumir o cargo de presidente no clube. Agora, foi a oposição que tomou conta do poder. Foi eleita e assumiu no início de 2024. Mas agora, ao contrário do que a Renovação e Transparência não teve nos últimos anos, o Corinthians tem uma oposição muito forte e que conhece exatamente a situação atual do clube. Então, e que falou em impeachment, não falou, Luiz? E que falou em impeachment e que piora ainda mais a situação do Augusto Melo, porque falou em impeachment antes da rescisão de contrato com a Vaidbet. Agora tem a rescisão de contrato por conta dessa suspeita e tem toda a torcida, ou boa parte da torcida, também irritada com essa rescisão e também desacreditada com a atual diretoria depois dessa rescisão. E tem um detalhe, né? A imprensa foi ao treino do Corinthians hoje, o treino foi aberto durante 30 minutos, das 10 da manhã às 10h30, e a imprensa segue por lá. Mas até o momento,
11h24 da manhã, não tem nenhuma informação de entrevista coletiva ou prestação de esclarecimento por parte do presidente Augusto Melo. Não tem posicionamento oficial, né? Até porque ajudaria a gente a entender se o Corinthians pretende questionar na justiça, por exemplo, né? Esse rompimento. Isso a gente precisa ouvir do clube, né? Porque o rompimento é unilateral, né? É a Vaidbet que está pedindo não, né? Está executando Está só comunicando uma cláusula do contrato, né? Mas o Corinthians poderia eventualmente recorrer à justiça para dizer que, né, esse rompimento é ilegal. Isso também ainda não sabemos, né? Enfim. E para piorar, para a diretoria não tem nem jogo, né, Barreto? Para poder desviar um pouco a atenção ou para a crítica voltar só ao campo e bola. Então tá tudo focado só nos bastidores. Porque eu não sei se a distração seria... Porque o Corinthians vem de uma sequência de quê? 6 jogos sem vitória, não é isso? Está na zona de rebaixamento do brasileiro. Está na zona de rebaixamento porque o Juventude venceu o Atlético Goianiense e agora o Corinthians já estava na zona do rebaixamento, mas permanece na zona do rebaixamento e tem mais jogos do que todos os times que estão na zona do rebaixamento. Porque os times ainda precisam recuperar algumas partidas. Mas a sequência... O Corinthians tem vitória na Sul-Americana, pelo brasileiro é que é... Não, no brasileiro só venceu um jogo contra o Fluminense. Os únicos 3 gols do Corinthians no campeonato foram contra o Fluminense em 7 jogos. No Sul-Americano, o Corinthians venceu o Racing. Isso, dentro do Campeonato Brasileiro, que a sequência está ruim. Só fez gol contra o Fluminense. Só. Não fez mais gol. Eu acho que nesse cenário aí, quem agradece é o Antônio Oliveira por não ter jogo. O que me surpreende é que, pelo Luiz está falando, o presidente soube, saiu, foi chamado. Não é possível que ele não tenha, pelo menos, desconfiado que isso ia acontecer, porque acho que uma decisão dessas, ela me parece que está sendo pensada há algum tempo. A patrocinadora mais não vai decidir 24 horas antes que vai romper. Então, está tudo errado ali. Parece que a gente está vendo o Cruzeiro em 19, né? É o que aconteceu se fala aqui em São Paulo, viu, Tim? É exatamente essa frase. Só que tem um termo pejorativo que está sendo usado entre os torcedores, que é o Corinthians está cruzeirando. Né? Para tentar colocar a situação que o Cruzeiro estava naquele momento, antes da aquisição do Ronaldo, através de uma sociedade anônima do futebol, mas a gente vê os números da dívida ativa do clube só aumentando também, junto com as crises política e esportiva. Luiz